Olá, eu quero começar de uma perspectiva de que o racismo, ele não foi criado pelos negros. Os negros, eles enfrentam o racismo. O racismo é uma relação de poder e é diferente da discriminação. Nesse nosso papo, eu quero levar a público um pouco dessa discussão. O que é o mito da democracia racial, como ele surgiu e como retroalimenta a desigualdade. E qual é o papel das pessoas brancas, dos sujeitos brancos e dos não negros e como eles podem enfrentar esse processo, essa situação de racismo no Brasil. No Brasil e no mundo, mas falando especificamente sobre o Brasil. Então, eu queria muito iniciar essa nossa conversa agradecendo ao professor Lourenço Cardoso. Ele é doutor em Ciências Sociais e é professor adjunto da Universidade da Integração Nacional Afro-Brasileira, a Unilab. Professor, muito obrigado mesmo por você ter aceito esse convite, o convite da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, aqui representando a Secretaria de Combate ao Racismo. E a gente fica muito feliz por você fazer esse diálogo conosco, que não é um diálogo somente para os dirigentes, para a base cultista, mas a ideia desse 20 de novembro é a gente fazer esse debate com a sociedade como um todo. Então, eu queria muito agradecer, em nome da executiva da CUT, você ter aceito esse convite. E além de ser um professor tão importante, você também tem um livro que eu gostaria que, no final, você falasse um pouco mais sobre um livro que já trata sobre essas questões raciais no Brasil. Para iniciar, e aí você já pode se apresentar um pouco mais e já responder a nossa primeira pergunta, que é como que nós podemos, de fato, explicar o mito da democracia racial? Aqui para os brasileiros, mas de uma forma muito didática para o mundo inteiro, que é esse mito da democracia racial. Mais uma vez, obrigada por você ter aceito o nosso convite. Bom dia, Rosana Fernandes. Em seu nome, eu estendo meus agradecimentos a todos da Central Única dos Trabalhadores. Eu me senti honrado com este convite pela história da Central Única dos Trabalhadores, pela história da CUT, pela história da CUT na história contemporânea, pela história da CUT na história do tempo presente, a história da CUT na história do tempo instante, a história da CUT no dia de hoje, ontem, no dia 10 de novembro de 2020, a história da CUT no dia 11 de novembro de 2020, que é uma luta que tem a prioridade dos trabalhadores, no sentido de trabalhar para construir um Brasil menos injusto, ou um Brasil mais justo. A CUT, ela é protagonista nessa história, então é uma honra estar aqui com vocês, e nesse momento que o mundo do trabalho passa por grandes modificações, nós estamos vivendo essa pandemia do Covid-19 no mundo. Vamos estender aqui a nossa solidariedade às pessoas que morreram, milhões de pessoas que morreram no mundo, e ainda há uma insensibilidade por parte do nosso governo, da administração federal, da administração pública federal. Então, eu particularmente, logo no início, em meados de abril, perdi um grande amigo. Então, é uma grande tragédia, e a maneira que o Brasil está sendo administrado em relação à saúde pública no Brasil aumenta essa tragédia. E a CUT, ela se coloca também na linha de frente para protestar contra isso, para se colocar contra isto. Então, é uma honra estar aqui com vocês. E é importante que a CUT faça essa discussão sobre a questão racial, negra, branca e outras pertenças étnicas raciais, nos seus espaços e em outros espaços.
E é evidente que a CUT sabe que é uma discussão que não é apenas para ser feita no Dia da Consciência Negra, é evidente que a CUT também sabe que a questão do trabalho não a questão do trabalho envolve a questão negra. Não são coisas não são coisas que estão descoladas. Não são coisas que são descoladas. E que os trabalhadores negros, os homens negros, são muitos prejudicados, são os mais prejudicados, e as trabalhadoras negras são mais prejudicadas ainda. E o Brasil, que ainda tem uma mente colonial, que qual é o trabalho da mulher negra? O trabalho da mulher negra é aquele trabalho como empregada doméstica. Empregada doméstica que não pode nem ter direitos que a CUT e outros sindicatos lutaram para que elas conquistem, que é um prolongamento da mentalidade colonial que se aplica no presente. O mito da democracia racial. O mito da democracia racial se resume naquela ideia de que não existe racismo no Brasil. Pós-governo Fernando Henrique Cardoso, Conferência de Durban, o próprio Fernando Henrique Cardoso, ele admite que o Brasil ele é racista. Na medida que se admite que o Brasil é racista, é preciso o Estado agir contra isso. E uma maneira de agir é com políticas de ações afirmativas. Pós-governo de Fernando Henrique, tem o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, que também segue essa linha de continuidade com essas políticas de ações afirmativas. Nós chegamos no governo atual, em que ele vai retornar, ou seja, ele vai retomar essa ideia de que o racismo não existe como falsa verdade, como pós-verdade. Agora, o argumento dele, no discurso dele, pode se usar de mentira, pode se usar de fantasia, pode se usar de falsear a realidade. Então, no contexto atual, a ideia de, no Brasil e nos Estados Unidos já passa por uma mudança após a eleição, com o fato do Biden ter vencido as eleições, então os Estados Unidos já passa por mudança. O Brasil, tomara que passe por mudança no governo federal daqui a 2 anos, porque nesse momento a orientação que parte do governo federal é o mito da democracia racial. Agora ele aparece como, vamos dizer uma palavra da moda, aparece como fake news, como uma mentira, como uma pós-verdade. Então, é mentira isso, aqui no Brasil não existe racismo. Então, para falar do mito da democracia racial em 2020, novembro de 2020, no contexto atual, ele agora aparece como uma mentira que é propagada por esse governo, assim como outras mentiras que ele conta. Como ele tem muito poder ao presidente da República, isso já alcança um grande número de pessoas. Professor, achei importante essa explicação muito didática, muito simples, e fácil das pessoas perceberem, entenderem de fato o que é esse mito da democracia. E é importante as pessoas terem noção sobre isso, porque de fato, de alguma forma, esse mito que foi vendido pelo Brasil, em especial pelos nossos governantes durante tanto tempo, faz com que as pessoas naturalizem uma série de situações ao qual o negro está inserido na nossa sociedade, né? As pessoas entendem que é muito comum, que é muito simples, que é natural a exploração do negro, é natural a violência contra a mulher negra, é muito natural que a juventude negra morra na periferia das grandes cidades. Então, esse mito, infelizmente, fez
as pessoas compreenderem no Brasil, de uma forma muito errada, de que o corpo da população negra vale menos que o corpo de um não negro, né? Então é super importante isso que você fala, essas questões que tu levanta nessa primeira abordagem. E aí eu queria já fazer uma outra pergunta para ti em relação a esse tema que nós estamos tratando. O racismo, ele é parte do nosso colonialismo? Você acha que tem alguma coisa a ver o racismo com o colonialismo que a nossa população é submetida ou foi submetida? O racismo, ele é uma herança do colonialismo. E quando a gente fala do colonialismo, nós estamos falando de algo que ocorreu no passado. O colonialismo no Brasil, em termos históricos, acabou há muito, muito tempo. Só que o racismo é uma persistência do período colonial, podemos colocar também nesse momento, que se encontra na nossa mente. Tem uma persistência da mentalidade colonial. Então, por exemplo, como eu falei logo de início, qual é o lugar do negro? O lugar do negro é o lugar da subalternidade. Qual é o lugar da mulher negra? O lugar da mulher negra é o que a Lélia Gonzalez trabalhou. O lugar da mulher negra é empregada doméstica, o lugar da mulher negra é a mulata. Mulata no sentido de a mestiçagem entre o branco e a negra, e essa mestiçagem é fruto, na maioria dos casos, do estupro praticado pelo homem branco contra a mulher, primeiro a mulher nativa e depois a mulher africana. E essa mulata, que é essa mestiçagem, ela é considerada, que é a mulher negra, pegando o trabalho da Lélia Gonzalez, ela é considerada alguém sempre sempre disponível ao sexo para o homem branco e também para o homem negro. Então, Lélia Gonzalez acaba colocando uma das simbologias racista do que é a mulher negra, que é uma persistência colonial, como doméstica e como mulata. Essa questão da mulher como doméstica é que o trabalho doméstico é considerado um trabalho inferior, então, se é um trabalho inferior, ganha-se menos, e quem tem que fazer é a mulher, e quem tem que fazer é a mulher negra. Então, o colonialismo, ele persiste na nossa mentalidade. É um colonialismo mental. Mas o colonizador e o colonizado do passado estão mortos. O racismo, ele atua no tempo presente. Então, os nossos opressores, os nossos exploradores estão no dia 11 de novembro de 2020. Eles estiveram no dia 10 de novembro de 2020. Tem a mentalidade colonial que é acionada, mas que é a mentalidade dessa herança colonial, mas a opressão racista, a exploração racista é no tempo presente. O opressor racista é o branco, a branca racista do tempo presente, da história instante. Tem relação com o passado, mas o racismo que nós estamos lutando contra é o racismo do dia de hoje, o racismo de ontem, o racismo de amanhã, no dia 12 de novembro de 2020. Se a gente for falar, não, racismo é fruto do colonialismo, aí o branco pode se colocar, eu não tenho nada a ver com isso, porque foi o passado. Não, o passado está na sua mentalidade, está na mentalidade do Brasil, mas o branco e a branca tem a ver com isso porque ele é opressor racista da história
desse tempo que nós estamos falando, nesse caso, da história do tempo estante. Assim como nós homens somos os opressores machistas do dia de hoje, de uma mentalidade machista, de uma mentalidade patriarcal, que vem de muitos e muitos anos. Nossa, realmente são questões importantes que nos levam a muitas reflexões, né? E interessante falar sobre o machismo também, como estão ligadas, né? Como essas duas opressões são tão fortes, tão estruturantes na nossa sociedade, o racismo e o machismo, né? E como que ela determina de fato qual é o lugar, né, das mulheres, qual é o lugar da população negra. Então, como é que essas duas opressões são tão ligadas e ao mesmo tempo, né, como é difícil, em especial para as mulheres negras, que não podem definir qual delas que a gente vai brigar. Eu não sei, eu vou lutar contra o racismo, eu vou lutar contra o machismo. Eu tenho que lutar contra as duas opressões, porque de fato eu sou mulher negra, né, acabo sofrendo duplamente, né, na sociedade, essa sociedade tão desigual que a gente está. Então são questões super importantes essas apresentadas por você, pelo professor aqui. E aí, já pensando sobre essa questão do branco, né, do sujeito branco, das pessoas não negras, queria fazer uma outra pergunta. Ser branco se expressa além do fenótipo, né? E sim em vantagens raciais, né? Então, são questões que a gente está ligada com essa pergunta anterior, com o que o professor falou anteriormente. E como é que nós podemos entender essa afirmação, né? Como é que a gente, de fato, como é que as pessoas podem, de fato, compreender com muita clareza, de fato, essa expressão, essa coisa de que o branco, de fato, não... que o ser branco, ele não se expressa... ele se expressa além do fenótipo, né? Como é que a gente pode, de fato, passar essa informação, dialogar com as pessoas que não são dirigentes sindicais, que não são da academia, de uma forma muito simples em relação a essa afirmação? Com essa sua pergunta, eu lembrei de um livro que muito me influenciou, acho que eu tinha 12 anos, que é a Autobiografia do Malcolm X, ou Autobiografia do Malcolm X. Em um determinado momento, ele fala o seguinte: os brancos, se você olhar de perto, você vai ver uma diversidade. Uma diversidade. Isso serve para nós negros e negras, né? Essa pergunta para nós sobre o que é ser negro, sobre o que é ser negra, a Rosana vai responder que nós somos muito diversos. Se você olhar de longe, um olhar distante, olhar bem de cima de um prédio, você vê algo muito parecido. Está tudo muito parecido. Na medida que você se aproxima, a negritude é muito diversa, tem muitas... E nós temos também as nossas divergências. E nós temos as nossas... E nós temos as nossas convergências. Isso serve para se pensar também a branquitude. Olhando de longe, a branco é tudo igual. E no Brasil, um dos aspectos de marcador do que nós somos, da identidade racial, nós estamos falando identidade racial e identidade étnica, um dos marcadores é o fenótipo, um dos marcadores é o corpo. Mas não é somente o corpo. E o que nós temos no nosso corpo? Nós temos a nossa cor, nós temos nossos lábios, nosso corpo. Nossos corpos são diferenciados. E as nossas cores são diferenciadas. E a maneira que nós olhamos para o nosso corpo, para nossas cores, também é diferenciada de acordo com os olhos de quem vê. Por exemplo, um pintor, ele não olha um corpo como uma pessoa leiga. Eu já estou com uns 45 anos. Né? O meu olhar, à noite, já perde a força. Né? Então, o meu olhar de dia não é a mesma coisa do meu olhar de noite. Então, os brancos não possuem todos os mesmos corpos, as mesmas cores, eles possuem uma diversidade. E
E a classificação branco e a classificação negra é classificação social, é uma construção histórica da sociedade, é uma construção que nós criamos no decorrer do tempo e do espaço. E nessa classificação entra o corpo e entra a maneira como eu me identifico e como a sociedade me identifica. Então, o branco brasileiro, quando ele vai para os Estados Unidos, ele se torna não branco, ele se torna menos branco. O que é ser branco brasileiro? O branco brasileiro é um branco menos branco se comparado ao branco estadunidense. Vamos ficar no Brasil. O que é o branco nordestino? Eu estou no Ceará. O branco cearense, ele é considerado menos branco do que o branco paulista, porque o branco paulista tem aquela questão do preconceito, da prática do preconceito regional. Aí o branco paulista é considerado pelo branco do sul, o branco, por exemplo, de Porto Alegre, menos branco. Aí você tem como referência o brancocentrismo, que é o eurocentrismo, que é a cultura ocidental cêntrica, que tem como referência a Europa Central e tem como referência o que eu chamo de nova Europa Central, que seria os Estados Unidos, que seria o eurocentrismo fora da Europa. Mas se a gente usar o conceito brancocentrismo, que é o conceito que eu criei na minha tese de doutorado em meados de 2014, aí podemos usar esse conceito de brancocentrismo. Então, o branco, ele tem a sua diversidade. O branco de origem alemã, ele se considera superior ao branco de origem italiana, por exemplo. Então, as classificações humanas, elas não são definitivas, elas não se esgotam. A classificação étnico-racial sobre o que é ser negro não está esgotada, ela está sempre sujeita à discussão, assim como a classificação branco, a classificação negro. E você definir um corpo, ou definir cor, não, agora essa é a classificação absoluta para encerrar a discussão. Nada se encerra a discussão, porque os humanos, na medida que a gente se classifica, que é uma camisa de força, a gente procura fugir da camisa de força. Então, o branco não é apenas corpo, porque o corpo também, a maneira como você nomeia o corpo, é uma construção histórica, social. E, como eu disse, o branco de origem italiana, ele pode ser considerado inferior ao branco de origem alemã, mesmo no Brasil. Então, é uma construção social, é a maneira como eu me identifico, como sou identificado pela sociedade. Isso serve tanto para a classificação branca como para a classificação negra. Professor, são falas assim que nos levam a várias reflexões, assim, muito importante esse conteúdo. Acho que as pessoas que estão assistindo a live e que no dia 20 agora, mas que vão poder acompanhar esse material depois em outros momentos também, com certeza vão utilizar, vão pensar muito mais em relação aos privilégios, né, que a população branca que tem durante todo esse processo por conta desse sistema escravista, que a gente ainda permanece nos dias atuais, por conta dos privilégios que o racismo traz, né? Acho que são questões muito importantes. E aí eu queria fazer mais uma pergunta. O que significa branquitude crítica? E branquitude acrítica? E como essas ações elas podem apoiar o caminho para a eliminação do racismo? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, que são questões que a gente às vezes precisa pensar, inclusive, como dizer isso de uma forma muito didática, mas acho que são questões super importantes que as pessoas que estão nos acompanhando agora nessa live precisam, de fato, entender o que significa essas questões. Rosana,
Vamos começar pela branquitude acrítica. Eu criei esse conceito em meados de 2007, 2008, na minha dissertação de mestrado. Eu criei a branquitude crítica pensando na branquitude acrítica. Então, vamos falar da branquitude acrítica primeiro. A branquitude acrítica é os brancos, eu estou falando sobre os brancos neonazistas, os brancos da Neo-Ku Klux Klan, os brancos da ultradireita. O branco como que tem como referência, no século XX, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler que chega no poder através da democracia na Alemanha. Quando eu criei esse conceito, eu estava preocupado com as eleições na Europa, que um partido político de ultradireita ia chegar no poder. Ele foi para um segundo turno, se eu não me engano, na França. Então, aí todos os outros partidos de esquerda, de centro-esquerda e até de direita se uniram contra a possibilidade de um governo da administração pública principal da presidência da República ser governada por um político de ultradireita. Essa é a branquitude acrítica. E a branquitude acrítica, que já naquele momento, em 2007, eu já apontava que ela estava interessada em chegar ao poder, e a gente pensa, a branquitude acrítica vai chegar no poder através de um golpe de Estado. O Hitler tentou dar o golpe de Estado, não conseguiu, falhou, foi preso. Em preso, ele escreveu o livro dele, que não vale a pena citar, né? Ele escreve um livro, não vale a pena citar o nome. Ele escreve o livro, mas ele entra na administração pública como chanceler e depois como um ditador, mais do que ditador, é um Führer, né? Através da democracia. Então, a branquitude acrítica foi para pensar esse tipo de branquitude que ela podia chegar no poder e ela chega na democracia, não vai ser com um golpe de Estado. Ao escrever isso, eu não estava pensando no contexto da América Latina e não estava pensando no contexto da América anglo-saxã, que foi o que ocorreu recentemente. Então, eu quis diferenciar essa branquitude da Ku Klux Klan, neonazista e neofascista, ou fascista mesmo, das outras branquitudes, que são todos, quando nós falamos de branquitude, nós estamos falando geralmente de todas as outras branquitudes. Mas eu quis realmente diferenciar. Não, nós temos que tratar, nós temos que estar atento a essa branquitude acrítica, essa branquitude neofascista, neonazista, porque nós não estamos atentas a ela. Quem não está atentas a ela? A militância e a academia. Tanto é que elas chegaram ao poder e todos ficaram bestializados. Quem é que tinha informação sobre essa branquitude? Quem tinha informação sobre essa branquitude? Somente as polícias. O filme do Spike Lee, se eu não me engano, o nome do filme é O Infiltrado, trata disso. Então, branquitude acrítica é isso. A branquitude crítica são todas as outras que nós tratamos, que nós problematizamos. Agora vamos para a outra parte, né? Como é que os brancos podem se colocar nessa questão da luta antirracista? Primeiro é pensar o que é ser branco, problematizar. Os estudos da branquitude, o conceito de branquitude tem problematizado o que é ser branco e o significado de ser branco, que é vantagem racial. Nós estamos em momento de enfrentamento político. Nesse momento que nós estamos de enfrentamento político, o negro poderia escolher como candidato negro. O branco antirracista também poderia escolher como candidato negro e a negra. A negra é sempre mais prejudicada pelo racismo, pela prática racista. Então, uma atitude antirracista prática é nessas próximas eleições que a gente escolha candidatos e candidatas negras.
Se tiver de escolher entre um candidato negro e candidata negra, escolha a candidata negra, porque são aquelas que estão mais ausentes. Se tiver de escolher entre brancos e negros, que escolha o negro, porque são aqueles que estão menos ausentes, porque o sistema político, os sindicatos, a CUT, provavelmente também, ela reflete o racismo institucional. Então, uma maneira de combater isso é você colocar negros nos quadros de direção. E os negros no quadro de direção não é somente para tratar da questão do combate ao racismo. Os negros nas instituições é para tratar de todos os temas, todos os assuntos. Vamos tratar das finanças, vamos tratar da administração. E deixe o combate ao racismo para os brancos antirracistas. O branco antirracista fica com o combate ao racismo, porque ele não tem feito isso, e os negros e as negras, eles vão ocupar todos os outros cargos. E por que isso pode ser? Por que isso é um absurdo? Por que isso soa como absurdo? Soa como muito absurdo porque, de repente, a mentalidade racista está doendo no branco. Porque o que está ocorrendo sempre ocorreu justamente o contrário. Os brancos ocupando todos os espaços da CUT, dos outros sindicatos, do governo federal, dos governos estaduais, do governos municipais, e o negro e a negra apenas com os espaços de combate ao racismo, que são importantes. Sim, só que nós já contribuímos com essa parte e podemos e temos capacidade para contribuir em todos os espaços. Então, e na medida que a gente escolher o negro e a negra, eu só estou tratando do espaço da política como candidata, que seja o negro que seja a favor da promoção da igualdade racial, ou que seja a favor de uma promoção, ou que seja a favor da abolição do racismo, que é uma perspectiva revolucionária. E nessa perspectiva da promoção da igualdade racial, o negro de direita, eu não conheço negro de direita que seja a favor da promoção da igualdade racial. Se houver algum negro de direita que seja a favor da promoção da igualdade racial, é possível votar nesse negro de direita. O negro de ultradireita é evidente que não é. Então, mas os negros de esquerda são a favor da igualdade racial. Então, é que se vote no negro de esquerda. E jamais no negro de ultradireita. Que se vote no negro, na negra de esquerda, e que seja votado tanto pelos negros e as negras, e também pelos brancos e as brancas. E se houver algum negro de direita, que diz que também é a favor da promoção da igualdade racial, que também eles podem ser votados, mas realmente eu não conheço nenhum negro de direita que seja a favor da promoção da igualdade racial. Então, eu quis dar algum exemplo prático, trazendo para o âmbito da política, e até que é uma maneira de combater o racismo institucional, que provavelmente também se expressa na CUT, como em todos os partidos políticos, em todos os sindicatos, que é o que o núcleo que a Rosana faz parte está trabalhando. Mas o local que a Rosana tem que trabalhar, a Leandra tem que trabalhar, não é só o combate ao racismo, é em todos os espaços da CUT. Obrigada, professor. É importante isso. E eu estava pensando aqui, enquanto você falava, que a ausência do negro nos espaços de poder, principalmente na política, né, acaba de uma forma privando a população negra do poder econômico e o poder social, né, que é tão importante para que de fato a gente consiga sair, né, dessa situação ao qual o negro foi jogado, foi inserido desde o período da nossa falsa abolição, né, essa abolição inacabada que nós vivemos aqui no Brasil. Acho que a sua fala vai nos levando a tantas outras reflexões, sabe, que com certeza a gente daria para a gente falar muito mais sobre várias outras questões aqui, que infelizmente a gente não vai conseguir. Mas eu queria, professor, antes de
de finalizar aqui, que você falasse um pouquinho sobre o seu livro, apresentasse para nós o seu livro, né, e falasse um pouco sobre ele, o livro que é O Branco ante a Rebeldia do Desejo, um estudo volume 2. Se você pudesse falar um pouco, apresentar o livro, eu acho que seria muito importante para nós, para todos e todas que estão assistindo essa live e também para o seu trabalho. Ok. Então eu vou apresentar o meu livro. Muito obrigado. Realmente, Alô? o nome do Desculpa, livro... professor, desculpa. Teve um problema técnico, a Rosana caiu, ela deu uma travada ali, e a gente aqui congelou a imagem para mim aqui. Eu gostaria que você retomasse. Foi muito bem, a entrevista foi muito bem até agora, estava muito legal. Ela travou. Aí, Rosana, eu gostaria que você, por favor, retomasse a pergunta. Retomasse aí quando ele terminou de falar, você fez a sua consideração sobre a fala dele, e aí você volta a falar sobre o livro dele, tá bom? Então vamos retomar. Do livro. Retoma dali. Ele terminou a fala dele sobre a branquitude, a crítica e tal, ele terminou essa fala. Aí você fez uma consideração, né, sobre a fala, e aí você já entra e fala assim, ó, antes de terminar a live, eu gostaria que você falasse sobre o seu livro e tal, é isso que você estava falando, tá? Retoma daí, então. Eu vou sumir da tela aqui. O livro novamente, ok. Isso. Aí ele responde, tá? Obrigado aí, valeu. Ok. Imagina, então vamos lá. Então, voltando. Então, professor, antes de terminar a live, acho que valeria muito que você falasse um pouco e apresentasse para todos e todas o seu livro, né, que é O Branco ante a Rebeldia do Desejo, um estudo sobre o pesquisador branco que possui o negro como objeto científico tradicional. A branquitude acadêmica, que, se eu não estou enganada, é o volume 2. Eu acho que valeria muito a pena, não só para nós, mas para todos aqueles e aquelas que estão assistindo a live neste momento e que vão assistir depois também, conhecer o seu trabalho. Então é importante que você, se puder, apresente para nós o seu livro, fale um pouco sobre ele. Eu acho que vai ser importante tanto para essa live, para esse momento, mas também para o seu trabalho, assim, que é um trabalho de estudo que vale muito a pena a gente divulgar o máximo possível. Se você puder falar um pouco sobre o seu livro, a gente ficaria muito feliz. Rosana, muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Esse trabalho, realmente, o título é O Branco ante a Rebeldia do Desejo, um título poético. Um estudo sobre o pesquisador branco que possui o negro como objeto científico tradicional. A Branquitude Acadêmica, volume 2. Realmente é o volume 2. O volume 1 eu ainda não publiquei e não sou obrigado a começar pelo volume 1. Eu comecei pelo volume 2. O volume 1 é a minha dissertação de mestrado. O volume 2 é a minha tese de doutorado. Então eu comecei pela minha tese de doutorado, que é um trabalho sobre a branquitude acadêmica, é um trabalho que estuda o branco acadêmico. O branco acadêmico, o pesquisador branco, sempre estudou o negro, sempre. Nós negros entramos na academia e já Guerreiro Ramos, que é um grande intelectual negro brasileiro, propôs: nós temos que estudar o branco. Nós temos que estudar o branco porque o branco estuda todos os outros. O branco olha todos os outros e ninguém olha para o branco. Ninguém estuda o branco. Então, inspirado em Guerreiro Ramos e também influenciado pela outra grande pensadora negra, Maria Aparecida da Silva Bento, minhas duas grandes influências fundamentais nesse trabalho: a intelectual negra Maria Aparecida da Silva Bento e o intelectual negro Alberto Guerreiro Ramos. Então, eu fui estudar o branco que sempre estudou o negro. Eu estudo o branco que sempre estudou o negro com a pergunta fundamental: por que você estuda o negro e não estuda o branco?
Por que você pensa no outro e não pensa em si? Por que você pensa no outro negro e não pensa em si branco? E além de estudar o branco, que estuda o negro, nesse livro eu também aproveitei para estudar também rapidamente o branco que estuda o próprio branco. O ponto central é o branco que estuda o negro, mas aqui eu também trato rapidamente do branco que estuda o branco, que é os brancos que estudam a branquitude. O livro, ele se encontra no site da Editora Pri, se encontra no site da Amazon e nas principais livrarias. Como nós estamos no período de pandemia, você pode encomendar nas livrarias, porque talvez o livro ainda não tenha chegado, porque nós estamos nesse período de restrição por causa da pandemia, mas você pode encomendar os livros nas principais livrarias, você pode encomendar novamente no site da Amazon, e até na Magalu o livro é possível de encomendar. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar desse trabalho. Professor, mais uma vez, eu é que agradeço muito por você ter tão rapidamente aceitado o convite de todos nós para falar um pouco nessa nossa live, um momento tão importante e que a gente tem como um dos objetivos dialogar com a sociedade e essa sua participação aqui, com certeza, é um momento ímpar na luta antirracista que a CUT tem desde a sua fundação, e como é que, de fato, a gente pode fazer com que aquelas pessoas que não são representadas, em especial pelos sindicatos, pelas centrais sindicais, né, pelas organizações de classe, como que elas possam ter acesso a essas informações, né? Como é que a gente pode organizar esses trabalhadores e trabalhadoras, que na sua grande maioria são trabalhadores negros e negras, e que estão no mercado de trabalho de uma forma muito precarizada, para ouvir um pouco, de fato, o que é o racismo e como é que esse racismo pode interferir, inclusive, para a inserção dessa população negra no mercado de trabalho. Por que a população negra são aqueles e aquelas, né, os homens e mulheres que estão na periferia, na marginalidade da sociedade, das grandes cidades, né? Então, a gente fica muito feliz de receber você aqui para falar um pouco sobre questões tão importantes, uma delas, o mito da democracia racial, e com certeza a gente vai te chamar para outros momentos para falar muito mais sobre a questão racial, sobre o seu trabalho, que é tão importante para essa luta, que é uma luta de todos nós, né? Que não deve ser uma luta somente dos negros e das negras, mas também da população não negra, dos brancos, porque a gente só vai alcançar essa sociedade que a gente tanto luta, acabar com esses, detonar de vez, né, esses pilares de sustentação desse capitalismo, essa sociedade tão desigual, quando a gente, de fato, conseguir acabar com o machismo e com o racismo no Brasil e no mundo todo. Então, eu queria muito, mais uma vez, agradecer a sua participação aqui conosco, nessa live do Mês da Consciência Negra, da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo da CUT, e já te convidar, já deixar o convite aberto para que você venha falar conosco outras vezes. Eu agradeço ao convite, espero estar com vocês outras vezes, e que seja presencial. A CUT é muito importante na história do Brasil, e na história do mundo em termos de sindicalismo, porque é uma das organizações sindicais mais importantes no mundo ocidental. A questão do trabalho é algo que nós temos que discutir cada vez mais, porque o mundo está mudando cada vez mais rápido, e a situação é que mais pessoas ficarão cada vez mais desempregadas. Não há mais trabalho para essas pessoas. E dessas pessoas que ficarão mais desempregadas, nós sabemos que a maior porcentagem será de negros e negras. E o que nós faremos? Qual proposta de mundo nós teremos para esse mundo onde não há mais trabalhos? E para esse mundo que não há mais trabalhos, as pessoas que mais serão prejudicadas são o negro e a negra.
uma das respostas é a questão da renda mínima. Só que a renda mínima é uma resposta que também serve como anestesia. Mas, ok, a renda mínima é uma resposta, mas também a gente pode pensar, além dessa resposta à renda mínima, de pensar no sentido de vamos questionar fortemente a sociedade capitalista, a sociedade burguesa, a sociedade liberal, no sentido de fazer uma discussão de redistribuição das riquezas do Brasil e das riquezas do mundo. E você discutir a questão do trabalho é discutir a redistribuição das riquezas do Brasil e a redistribuição das riquezas do mundo, que é o tema trabalho. E a CUT nos estimula a fazer isso, e esse tema é cada vez mais urgente. Tem a questão do otimismo da vontade versus o pessimismo da realidade. A CUT nos estimula esse otimismo da vontade de um mundo melhor diante desse mundo que nós estamos enxergando que é péssimo. Só que já há uma mudança nos Estados Unidos, e vamos lutar para que haja uma mudança no Brasil, no sentido de que, pelo menos, a branquitude crítica, o branco de ultradireita, não tenha o poder principal do país. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar com vocês. Espero estar outras vezes e que seja presencial. Obrigada, professor.